Olá, eu sou José Pereira. Neste vídeo vou falar sobre modelagem de crédito. A modelagem de crédito ela cumpre um papel importante para nós como pessoas, como clientes de instituições financeiras ou de grandes lojas, na medida que quando pretendemos obter um crédito, fazer uma compra a prazo, temos respostas rápidas a partir de todo um processo de automação de crédito. Normalmente a modelagem de crédito ela tende a integrar um processo, um modelo de automação de crédito. Então, neste vídeo nós vamos estar falando sobre os detalhes, o procedimento, a montagem de modelos. No vídeo 1 desta série já tivemos a oportunidade de apresentar os métodos estatísticos, tivemos a oportunidade de comentar sobre a análise julgamental e sobre os modelos quantitativos. Vamos então para os slides para que você possa acompanhar a apresentação de uma forma mais tranquila e mais confortável. Muito bem, vamos iniciar nossos slides relativos à série de crédito, risco e modelagem. Este é o vídeo número 8, falando especificamente sobre modelagem de crédito. A série é composta de 8 vídeos e, portanto, este é o último vídeo desta série. O que é modelagem de crédito? Esta é a primeira pergunta que podemos fazer para iniciar nossa conversa. Creio que antes de falar sobre modelagem de crédito, seja conveniente refletirmos acerca do que seja um modelo. Então, um modelo ele é uma simplificação de uma realidade. É construído com a finalidade de ajudar a fazer previsões e de ajudar a tomar decisões, portanto. Os modelos, como representação simplificada de uma realidade, eles vão incluir variáveis de risco, conforme nós já tivemos a oportunidade de falar nos vídeos anteriores. Os Cs do crédito, eles em si não constituem o modelo, mas eles podem integrar um modelo, um algoritmo para a decisão de crédito. Portanto, o modelo de crédito ele visa reproduzir um sistema mais complexo. O modelo deve nos possibilitar a fazer previsões. Os modelos são compostos de atributos relevantes, e cada um desses atributos que compõem o modelo, um determinado modelo, ele recebe o seu respectivo peso. É importante, portanto, destacar que os modelos devem ser desenvolvidos seguindo um certo rigor metodológico para que nos forneçam, nos dê segurança, tanto na fase de desenvolvimento quanto no uso, principalmente após eles estarem concluídos, estarem prontos. Nós vamos exemplificar modelos de risco de crédito, modelagem de risco de crédito, com a utilização tanto de exemplo de modelo para a empresa, em que a aplicação do modelo estatístico pode levar a uma classificação de risco que seja um rate, por exemplo, que é conhecida como rate, por exemplo. E vamos também exemplificar um modelo para pessoas físicas, né? Para um cidadão que pretende obter empréstimo em uma instituição financeira, por exemplo. Então, no caso do modelo para a pessoa física, normalmente se usa uma metodologia estatística chamada credit score. Tanto o chamado rate quanto o chamado credit score, ambos levam a uma classificação de risco e têm por finalidade facilitar ou orientar o processo de tomada de decisão pelo gestor de crédito. Vamos, portanto, navegar aqui em um modelo de classificação de risco de empresas, né? Então, antes de iniciarmos a apresentação do modelo propriamente, entendo que seja conveniente fazermos algumas considerações sobre o desenvolvimento de um modelo para que a gente possa sincronizar, compreender melhor
o processo como um todo. Então, um ponto de partida para desenvolvimento do modelo é a existência de uma amostra de empresa. Se nós vamos fazer um modelo para classificar empresas como solventes e como insolventes, então é preciso que tenhamos empresas que, a priori, já as conheçamos e saibamos que elas podem estar num ou no outro grupo, ou seja, no grupo de solventes ou de insolventes, né? Empresa solvente para efeito de nossa apresentação, para simplificar o processo, vamos entender como sendo empresas que apresentam boa rentabilidade, têm baixo endividamento, não têm restrições de crédito na praça, coisa desse tipo. E as empresas insolventes como sendo aquelas envolvidas em processos de falência, de recuperação judicial, com excessivo ou com um grande número, vamos dizer assim, de desabonos, de protesto, acúmulo de prejuízos, patrimônio líquido negativo, para citar alguns exemplos, né? Então, tendo essas duas amostras, a etapa seguinte vai ser começar a trabalhar no modelo propriamente. Então, essa amostra, com os dois grupos de empresas solventes e insolventes, ela pode ser dividida ou deve ser dividida em duas partes principais. Uma parte que será utilizada para desenvolvimento do modelo, essa parte, note que ela também é composta com os dois perfis de empresa. Poderia ser mais de dois perfis, mas no caso do nosso exemplo são dois perfis, apenas solventes e insolventes, né? Então, essa parte da amostra é utilizada para desenvolvimento do modelo, para gerar regra, para gerar o algoritmo, vamos dizer assim. E a outra parte da amostra será utilizada para a validação do modelo. Também essa outra parte é composta de empresas solventes e de empresas insolventes. Então, se aplica um modelo que foi desenvolvido na busca de sua validação com uma amostra diferente para que eventuais imperfeições ou vícios que a amostra possa conter não estejam interferindo no processo, vamos dizer assim. Então, a validação é um processo, é uma atividade adicional para se ter uma maior segurança na pesquisa, no desenvolvimento do trabalho. Pode ser feito também o processo contrário, pegar a parte da amostra que for usada para validação, usar ela também para desenvolvimento e validar com a outra parte da amostra. Isso é praticamente apenas a inversão do processo dos dois grupos, grupo de desenvolvimento e de validação, portanto, né? Na etapa seguinte, já tendo as empresas, vem a fase de desenvolvimento dos indicadores, índices financeiros, por exemplo, né? Os índices financeiros, a quantidade de índices, o tipo de índice, aí vai depender da cultura da organização, da quantidade de informações que estejam disponíveis, né? Quando eu desenvolvi os modelos, em que esse modelo que eu vou apresentar é um deles, eu trabalhei inicialmente com 85 índices financeiros, né? Em seguida, o software, o programa de estatística me possibilitou selecionar 6 indicadores, né, que, em conjunto, melhor classificariam, na época, melhor classificaram empresas como boas e como solventes. Então, esse processo de seleção dos indicadores foi feito através de recursos estatísticos em que houvesse uma interferência intencional do pesquisador, por exemplo, que era aqui no meu caso. Em seguida, vem a atribuição dos pesos para cada um dos indicadores selecionados, também é feito pelo processo estatístico. E, finalmente, já se tem os modelos gerados. Vamos verificar nesta planilha um exemplo de um modelo. É um modelo relativamente simples, desenvolvido já há algum tempo, então é importante que se diga que o modelo ele tem
um prazo de validade, mas esse prazo não é muito definido, depende de uma série de circunstâncias. Se houverem mudanças significativas na legislação contábil, mudanças nos cenários econômicos, tudo isso pode alterar a validade do prazo do modelo, por exemplo. Então, notamos que nesse retângulo de borda amarela, né, que colocada aí sobre a planilha, as variáveis utilizadas, selecionadas pelo modelo. Foram 6 variáveis: X1, duplicata descontada sobre duplicatas a receber; X2, estoque sobre CMV; X3, fornecedores sobre vendas; X4, prazo médio de rotação de estoque. X5 foi o LAGI, ou seja, o lucro antes do juro e impostos, dividido pelo ativo total médio menos investimento médio. E X6 representa o endividamento da empresa, ou seja, o passivo circulante mais o passivo não circulante, dividido pelo lucro líquido mais a depreciação. Então, esses foram os 6 indicadores que foram escolhidos pelo processo em um conjunto de 85 indicadores. Então, os 6 indicadores que melhor classificar a empresa como solvente ou como solvente para um prazo de 12 meses a partir da data da aplicação de sua aplicação. Em seguida, temos essa coluna com o valor, né? O valor, no caso, já se refere a uma empresa específica, ou seja, os indicadores é parte do modelo, né? E aqui nós calculamos os indicadores definidos no modelo para uma empresa específica. Então, notamos que X1, duplicata descontada sobre duplicata a receber, o valor dele é 0,304. Na coluna seguinte de peso, o peso já é parte do modelo, ou seja, o peso ele caracteriza a importância relativa de cada uma das variáveis. Então, a coluna produto, nós temos, portanto, o valor da variável, no caso, duplicata descontada sobre duplicata a receber, 0,304, multiplicado por menos 5,124, então, resultou no produto de menos 1,5577. A metodologia, o processo de cálculo se repete para os demais indicadores. Eu chamo a atenção para você que está assistindo esse vídeo para o fato de que o objetivo desta apresentação não é levá-lo a desenvolver cada um dos cálculos para chegar ao resultado da aplicação do modelo, mas é mostrar o processo. Então, o processo que consiste em termos de um conjunto de índices, cada um desses índices tem o seu respectivo peso. Então, essa é a intenção, o objetivo do vídeo. Em seguida, o modelo ele também tem uma constante. Essa constante ela vai fazer parte dos cálculos. Então, neste caso, para este modelo, evidentemente, a constante vale 0,7220. Então, esse é o valor da constante. Temos a equação final, aí na última linha, com Z igual a C, que é a constante, mais a soma dos produtos, de cada variável pelo seu respectivo peso. Então, chegou-se a uma nota de menos 2,646. Essa nota, portanto, de 2,646 é a soma da constante com os produtos, conforme já mencionamos. Então, notamos que o processo de cálculo é relativamente simples, e que a metodologia, que a ciência, o fato relevante do processo vai ser exatamente o quê? A seleção dos indicadores e a atribuição do peso, dos respectivos pesos. Vamos, nesse novo slide, reescrever a função discriminante que acabamos de explicar na planilha anterior. Então, nós temos Z, que é a função, o algoritmo, que vai ser igual a C, que é a constante, que vale 0,722, mais X1 vezes P1,
conforme já expusemos no slide anterior, x2 vezes P2, x3 vezes P3. Note que embaixo de cada um dos pequenos retângulos, nós temos o valor do respectivo produto, né? Depois x4, P4, x5, P5 e, finalmente, x6, P6. Né? Então, a soma da constante com todos esses produtos, né, de cada variável pelo respectivo peso, resultou em menos 2,646. Então, Z igual a menos 2,646. Diante disso, vem a pergunta principal, essencial. O que significa menos 2,646? É uma nota, sabemos disso, mas como interpretar essa nota? Né? Como utilizar este número? Então, nós vamos, para o próximo slide, procurar entender a utilização, o significado deste valor. Então, note que temos um retângulo aí neste slide, nesse retângulo temos o Z, que é a função, e temos a indicação de alguns números, né? O primeiro, menos 1,4, depois 0, depois 1,4, depois 2,95, depois 5. O Z, portanto, ele pode assumir valores diferentes. Vai ter um intervalo dentro do qual ele vai estar oscilando aí. Associado a Z, ao valor de Z, vai existir P de S, ou seja, a probabilidade de solvência de uma empresa, considerando a nota que ela obteve. Então, observamos que, quando Z for menos 1,4, a probabilidade de solvência da empresa é de 0,2, ou seja, de 20%. A chance dela ser boa é de apenas 20%. Portanto, 80% de chance dela ser uma empresa que vai se tornar insolvente. Né? Quando o valor da nota for zero, em zero é o ponto de separação, vamos dizer assim. Então, nós temos 50% de chance da empresa, nos próximos 12 meses, ser uma empresa solvente ou uma empresa insolvente. Então, nós temos toda uma escala de números, portanto. A partir dessa escala de números, que foi selecionada, também trabalhada matematicamente, é possível definir escalas de risco. Então, note que em menos 1,4, ou seja, o Z valendo até menos 1,4, nós teremos, portanto, o que chamamos de empresa classificada numa faixa de risco elevado, né? De 1,4 até de menos 1,4 até 1,4 é o risco de atenção, de 1,4 a 2,95, risco médio, né, de 2,95 até 5, risco modesto. Então, note que o risco modesto de 2,95, em 2,95, a probabilidade da empresa ser solvente é de 95%. Em 5, a probabilidade dela ser solvente vai ser de 99%. Então, note que, dentro da faixa de risco modesto, teremos empresa com chance que vai de 95% a 99% delas serem saudáveis, delas terem um bom desempenho nos próximos 12 meses. Acima de 5, temos, portanto, as empresas de risco mínimo. Então, isso aqui já nos dá uma sensibilidade, né, uma percepção de risco sobre o risco da empresa, considerando a nota decorrente da aplicação do modelo. Né? Vamos retomar nossa empresa, Z para ela igual a menos 2,646. Então, ela está numa faixa de risco elevado. Essa empresa foi uma empresa selecionada a propósito, já tínhamos a informação a priori de que ela era uma empresa insolvente e fizemos a aplicação do modelo, e o modelo classificou ela como com essa nota de menos 2,646. Né? Essa empresa, o resultado foi que 3 ou 4 meses após a aplicação do modelo, ela já estava envolvida num processo falimentar e
e confirmou que o modelo tinha consistência, apresentava resultados bons na sua aplicação. Note que isto possibilita ao gestor de crédito tomar decisões de uma forma um pouco mais segura, né, a partir da inferência estatística. Vamos, portanto, reescrevendo a equação, notamos que o modelo ele separa as boas, ou seja, as empresas saudáveis das frágeis, na nota 0. Então, é possível, tanto para esse modelo quanto para outros modelos, que hajam erros de classificação. O erro de classificação, que chamamos de erro tipo 1, ele ocorre quando uma empresa frágil, né, uma empresa boa, vamos dizer assim, ela é classificada como frágil. Então, qual é a consequência de você classificar uma empresa boa como frágil? Ora, você classificou, a empresa em si ela não iria entrar em processo de insolvência, porém, como ela está classificada como empresa frágil, a postura, o cuidado do gestor, do tomador de decisão de crédito, vai ser no sentido de tratá-la como uma empresa que possa, com chance de dar problemas de crédito. Então, ele vai ou deixar de fazer negócio, ou você vai ser mais exigente na identificação e na exigência de garantias. Por exemplo, o erro tipo 2 é ao contrário do erro tipo 1, ou seja, considerar uma empresa frágil como boa. Quando você considera uma empresa frágil como boa, então você desconheceu a possibilidade dela se tornar insolvente num período e admitiu que ela seria uma empresa saudável que não iria dar problema. De qualquer modo, cabe lembrar que nas faixas estabelecidas no slide anterior, esse problema já estaria, de certo modo, orientado, facilitado, vamos dizer assim. Então, essas são algumas das ocorrências possíveis. Esses erros de classificação, eles tendem a ocorrer numa faixa pequena, não pode ser uma faixa muito grande, senão se descaracterizaria, tiraria a importância do modelo, né, e tornaria o processo bastante indeciso e não seguro, vamos dizer assim. Nosso próximo exemplo vai ser de um modelo de classificação de risco de crédito para uma pessoa física, para um cidadão. Então, nós temos aqui uma planilha, um cliente hipotético, chamamos de cliente A. Então, notamos que o modelo tem uma constante de menos 5,544. Né? Essa constante, o conceito é semelhante ao modelo de pessoa jurídica que apresentamos nos slides anteriores. Né? Então, o que muda na essência é que as variáveis com as quais trabalhamos, quando se trata de pessoa física, são variáveis, são atributos diferentes de indicadores financeiros utilizados em empresa. Então, notamos que a variável X1 é a idade do cliente. Nesse caso, nesse exemplo, temos um cliente com 33 anos, valor de 33. O peso para a idade é de 0,023. Então, o produto do valor, que é a idade de 33 anos, vezes o peso, 0,023, dá 0,759. O conceito se repete para outras variáveis. Destaco ainda que esse modelo do exemplo tem 5 variáveis, que é uma forma de ilustrar, de exemplificar para os amigos que têm interesse em conhecer como que o banco toma a decisão rápida de crédito, como que o banco julga o seu próprio crédito quando você recorre ao banco. Então,
Nós temos 5 variáveis aqui, porém, os modelos utilizados pelas instituições financeiras podem ter 10 variáveis ou muito mais, conforme a metodologia, conforme os atributos que tenham sido considerados relevantes no processo de desenvolvimento dos modelos. Então, dependentes, no caso, X2, voltando à nossa planilha, cada dependente vale menos 0,320, portanto, 2 dependentes, menos 0,640. O tempo de serviço, o tempo que a pessoa trabalha na empresa, no caso, 4 anos, nesse exemplo, 4 anos vezes 0,308 dá 1,232. Então, temos, em seguida, o estado civil, o cidadão é casado, né? Então, note que estado civil já não é uma variável quantitativa, é uma variável categórica, ou seja, o indivíduo é casado, é a condição dele. Então, nesse caso, o estatístico transformou essa variável categórica numa variável numérica de 1,33. Há um processo matemático para isso. O peso relativo ao estado civil de 2,016, portanto, 1,33, que é o valor, né, para a situação de casado, vezes o peso de 2,016, deu 2,681. Então, o tipo de residência, no caso, no exemplo, a sexta variável e última, residência própria vale o valor 1, e o peso é 4,716. Portanto, o produto deu 4,716. A soma de tudo isso, né, chamamos de θ, ou seja, a soma da constante com os produtos de cada variável pelo respectivo. Chamamos de θ, deu 3,204. Nesse caso, o score, né, foi de 0,961. O processo de transformação do θ, que equivale mais ou menos ao Z na função de pessoa jurídica, porém aqui já estamos usando uma outra metodologia, que não é a função discriminante linear de Fisher, que era utilizado lá no caso de pessoa jurídica, estamos usando uma metodologia chamada análise, ou melhor, regressão logística, né? Então, vamos ver como é que transforma o θ no score. O slide seguinte, esse slide, ele apresenta o score, portanto, então o score ele vai ser calculado tomando como base E, que é a base dos logaritmos neperianos, ou seja, 2,718,28, né? Elevado a θ. O θ nós calculamos na planilha anterior. O θ, portanto, foi de 3,204. Então, E, a base dos logaritmos neperianos elevado a θ sobre 1 mais o próprio numerador. Portanto, essa divisão vai indicar um score de menos 0,961. Então, esse é o score. Vamos, então, ver como se utiliza a escala de utilização desse número, né? Então, notamos, portanto, que parecendo um termômetro, nessa figura aí, nesse retângulo é mais comprido na parte inferior, que o score vai de 0 até 1. Então, a nota obtida por este cliente hipotético foi 0,961, portanto, uma nota bastante interessante, uma nota alta. Isso possibilitará seguramente a esse cliente obter empréstimos e financiamentos dentro de pagando taxas de juros compatíveis com o seu risco relativamente baixo, portanto. Então, quando se diz relativo aos possíveis erros de classificação, pode acontecer também nas pessoas físicas, a nota que a empresa obtém, ela vai ser um indicador também para efeito de cálculo de
precificação, vamos dizer assim, do empréstimo ou do financiamento. Há várias outras utilizações, né, e aí vai depender de políticas de crédito da instituição e de perfis de cliente, e, entre outros fatores, né? Vamos agora falar sobre as etapas do desenvolvimento de um modelo, né? No início do nosso exemplo, de pessoa jurídica, já comentamos de forma simplificada sobre as etapas, ou algumas etapas, vamos dizer assim, de desenvolvimento de um modelo. Então, agora nós vamos destacar essas etapas principais, né? Então, temos um primeiro momento que é dentro da empresa ou da instituição financeira, a fase de observação, de análise dos estudos iniciais. Depois vem uma definição clara daquilo que se pretende desenvolver em termos de metodologia, de avaliação de risco de crédito. Para isso, vai se utilizar, conforme o item C, aí do slide, o conhecimento acumulado e desenvolver o modelo. Conhecimento acumulado dentro da organização, evidentemente, né? Vem a fase de experimentação dos modelos e a fase de implantação, por exemplo. Essas são algumas etapas que podem ocorrer, algumas delas de forma simultânea. Para efeito didático, eu estou mostrando como se elas ocorressem de forma independente. Portanto, as etapas de desenvolvimento, observação, definição do que se pretende, utilização do conhecimento acumulado, experimentação de modelos e a implementação. Vamos ver cada uma delas de uma forma um pouco mais aberta, né, a composição. Então, a fase de observação e análise do que está ocorrendo. Por exemplo, a instituição que vai implementar, que vai desenvolver o modelo, está passando por um momento em que muitos clientes não estão pagando os financiamentos ou os empréstimos, né? Ela nota também que os gestores de crédito eles têm visão diferente, ou seja, não há uma percepção uniforme sobre o processo de tomada de decisão. Percebe também que as decisões de crédito estão demorando, a empresa pode estar perdendo o negócio. Isso para citarmos alguns exemplos, né? Depois, aqui, o item 4, cabe destacar que, nesta fase, se busca identificar o objetivo específico do modelo, daquilo que está se fazendo. Então, normalmente, esse objetivo ele compreende agilidade, busca de segurança e uniformidade nos processos de decisão de crédito, né? Os modelos visam, portanto, classificar bons e maus clientes. Note que esse conceito de bom e de mau cliente já é um processo bastante complicado. O que é um bom cliente? Um bom cliente, ou melhor, o que é um mau cliente? O mau cliente é aquele que gera prejuízo para a instituição. O fato de um cliente atrasar, ele pode ser um bom cliente sob a perspectiva de rentabilidade, porque ele vai pagar a taxa de juros alta, multa e uma série de coisas em função de não ter pago a dívida no vencimento. Porém, ele não pode deixar de pagar definitivamente. Então, a definição e o tratamento da amostra faz parte também desta fase, né? A escolha de tecnologia, de software, e da própria equipe de profissionais que vai trabalhar no desenvolvimento do modelo. A fase B, que é a fase de definição mais precisa daquilo que se pretende testar, daquilo que se pretende fazer dentro da organização. Então, essa fase é de compreensão do processo de concessão de crédito, como ele está sendo feito antes de desenvolvimento do modelo, compreensão das consequências das decisões atuais, né? Essas consequências podem estar incluindo perdas com créditos mal concedidos, perda de negócio, critérios não uniformes, tudo isso podem ser ocorrências, algo que esteja acontecendo dentro da organização. Então, com essa fase, aí já vai se buscar um modelo que leve à otimização das decisões. Então, nessa fase B, né, fase de definição mais precisa do que se pretende testar. Finalmente,
definir critérios para aceitar e para precificar empréstimos, conforme o risco que o cliente apresente. A fase de organização, essa fase C, do conhecimento disponível na empresa. Apenas para estabelecer uma relação, isso aqui corresponderia, grosso modo, em metodologia científica, àquela fase em que nós estamos definindo hipóteses, utilizando nosso conhecimento, nossa percepção, nossa sensibilidade para definir as hipóteses, para essas hipóteses serem testadas. Então, o primeiro passo, que, portanto, vai compreender a proposição das variáveis para serem testadas, né? Seguramente, os Cs do crédito eles estarão integrando essas variáveis. Quais são os Cs do crédito que estarão presentes para a empresa ou para a pessoa física? Isso o modelo vai ajudar a definir. A experiência interna, a intuição dos analistas, dos gestores, né? Isso pode ser transformado, essas características, ou seja, experiência interna, intuição de analista e gestor, em variáveis para serem embutidas no modelo e para serem processadas, por isso essas variáveis apresentam poder de discriminação, de separar o bom cliente do mau cliente, por exemplo. Então, incluir variáveis também sobre as quais não se tem uma opinião formada, para ver se o modelo, se a metodologia estatística atribui importância para essas variáveis. Então, esses são algumas das atividades nessa fase C. As variáveis, conforme já tivemos a oportunidade de mencionar, podem ser quantitativas e variáveis qualitativas ou categóricas, né? A fase D, que é a fase de desenvolvimento e experimentação dos modelos propriamente, né? Então, esta fase D, ela compreende a preparação da amostra, já comentamos um pouco sobre isso em slides anteriores, né? Processar as bases de dados, obter, testar e validar os modelos, realizar eventuais ajustes nos modelos, né? Porque, às vezes, a primeira equação, o primeiro modelo que a gente obtém pode não ser adequado, pode não estar mostrando resultados bons, portanto, requerendo aprimoramento, teste de novas condições, de novas variáveis, né? Definir quantidade de variáveis, peso, ponto de separação dos grupos, né? Notas para efeito de precificação de empréstimo, coisas nessa linha. A fase E, portanto, é já uma fase final em que se ajusta sistemas, treina pessoas, né? Se faz ajustes nas operações, nas áreas operacionais, define fluxos de informação, responsabilidade pela imputação e pelo controle dos dados, por exemplo. E um ponto relevante que merece ser destacado de novo é a pontuação, a nota e as probabilidades associadas a cada nota obtida, a cada score, por exemplo, né? O caso dos bancos, nós, em vídeos anteriores, nessa nossa a série de crédito, risco, modelagem, apresentamos slides com essa estrutura, relativa ao caso dos bancos, né? Então, o caso dos bancos, eles seguem uma norma do Banco Central, em que o crédito, seja para a pessoa física ou para a pessoa jurídica, deve seguir uma escala de avaliação. No caso de... Vamos ver primeiro os bancos, né? Então, o rate, portanto, ele expressa uma classificação de risco. Quanto maior o risco, maior é a previsão de perda. Então, o rate e a previsão de perda em AA é zero, né, a previsão de perda, em H é 100%. Nós já explicamos essa tabela em outros vídeos, conforme já mencionamos. Então, AA não há previsão de perda. H, a previsão é de 100% de perda, ou seja, exigência da autoridade monetária, exigência do Banco Central.
Se a empresa, se a instituição não for instituição financeira, for uma empresa que não esteja subordinada ao Banco Central, então ela não precisa utilizar essas classificações de risco aqui. Ela pode adotar 3, 4 ou 5 faixas diferentes que estejam, que atendam à sua necessidade de identificar, de classificar risco e, portanto, de orientar o processo de tomada de decisão de crédito, né? Conferindo aqui a nossa apresentação, este vídeo apresentou a relevância da modelagem de crédito para dar rapidez e segurança às decisões dentro de empresas, dentro de organizações, né? Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, né? Se você pretende se aprofundar, estamos apresentando a bibliografia, ou seja, esse livro Análise Financeira das Empresas, ele tem um capítulo que trata de capital de giro. Dentro dessa parte de capital de giro, trata da parte de crédito, política de crédito, políticas para concessão de desconto, para pagamento à vista, coisa desse tipo. Este segundo livro, Gestão e Análise de Risco de Crédito, é um livro que trata detalhadamente do crédito, principalmente em instituições financeiras. Esse terceiro livro, Valuation em Projeto de Investimentos, ele trata do crédito, do risco de crédito dentro de uma dimensão de operações de longo prazo, né? Então, a parte retrospectiva é importante, porém a parte prospectiva, por se tratar de análise de projeto, é a parte que se sobrepõe. Quero reforçar o meu convite para você acompanhar nossos vídeos nas trilhas de finanças e de controladoria. Este vídeo aqui, relativo à modelagem de crédito, ele é parte da nossa trilha de crédito, né? Então, criamos as trilhas para facilitar a sua vida na hora de identificar aquele vídeo que você pretende assistir ou aqueles temas que você tem, sobre os quais você tem interesse. Obrigado a você que acompanha nosso canal. Obrigado a você que assiste os vídeos sobre crédito, finanças e controladoria, e as portas do nosso canal estão abertas para a hora que você tiver interesse, que você desejar, curtir, usufruir das nossas produções, daquilo que estamos oferecendo para os nossos amigos. Um grande abraço.